João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Eu, como tenho que dizer para você que não é o Evangelho de João, é o Evangelho segundo João. Então, você vai ler aqui na revista, toda vez você vai ler isso. Não é o Evangelho de João, é o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Tá bom? Primeiro tópico fala as promessas da salvação e o primeiro fala uma maravilhosa salvação. Vamos lá. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, versículo 4 ao 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Isso foi a provisão de Deus para aquele povo naquele momento. Hoje, essa serpente de bronze, o que apresentam aí, não tem nada a ver. Foi só para aquele momento, para aquela hora específica, para aquele povo. Amém, irmãos? Acabou. Agora não. Agora quem nos cura é Jesus. É Jesus que nos cura. Mas aí eu tenho que falar para vocês que eu ouvi ontem, eu tenho que falar, perdão, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu ouvi um vídeo da internet que o camarada na igreja disse assim, que agora está uma moda de criança pregar aí na internet. Pregar uma nova... Tem um monte aí, tem uma menininha agora novinha, tem uma outra que agora já é adolescente, está aí. Aí agora apareceu um garotinho. Aí o garotinho chegou para a menina e disse assim, traz essa menina aqui na frente. Ela veio. Ainda bem que o pastor não está sentado. Deus mandou te falar. O garotinho falando para a menina. Que o anjo... Olha só, irmão, como é que estão as coisas. O anjo... Mas ele não falou Gabriel e Daniel, não. Ele falou o nome de outro anjo. Não vou lembrar agora. O anjo fulano de tal... Está aqui. Ele vai passar a espada de cima e baixo e vai te curar. Está desse jeito, irmão. Está desse jeito. Não é mais Jesus, não. Agora é o anjo. Agora é o anjo. Aí o outro disse assim, olha, o anjo Gabriel falou comigo, que a irmã está passando a lua e a irmã vai ser curada. E aí, irmão? E aí, meu irmão? Ao nível que está as coisas. A gente tem que ver essas coisas para a gente até alertar vocês. Não que a gente se prenda a isso, Deus me livre. Mas é para alertar vocês que as coisas estão desse jeito. Agora não é mais o Espírito Santo que fala, não, é o anjo, pastor Anderson, que fala com o camarada para revelar a pessoa, o que está acontecendo e da cura que vai trazer. Está desse nível, irmãos. São aqueles que eu falei no início, uma igreja de dentro da igreja. Essa doutrina que ele está pregando e ele está assumindo o que ele acredita, vai estar nessa etapa da salvação? Não vai, irmão. Não vai. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Melhor, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, eu pregava no teu nome. Meu irmão, não te conheço. Eu não sei quem é você. Eu sei quem é Vinícius, eu sei quem é o pastor Nando, eu sei quem é o pastor Fernando, eu sei quem é... Mas você não sei. Eu não sei quem é você. Você está lá... Aí vai ser tão interessante, né? Jesus vai... Olha lá, aquele dia lá que você falou que o anjo Gabriel... O anjo fulano de tal mandou... Não estou fora disso. Você está fora do contexto. Essas são as coisas que a gente tem visto aí e a gente tem que ficar alerta. Continuando aqui. Bronze no deserto e teria a maldição removida da sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeira, a de que quem crê não será condenado. A de que quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso
presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. João 5:24. Vamos lá. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse texto destaca a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus e termos fé naquele que o enviou. Então foi Deus que enviou Jesus. Aqueles que verdadeiramente acreditam e confiam em Deus, recebem a promessa da vida eterna e são libertos da condenação. Esta é uma passagem poderosa que nos lembra da importância da nossa relação com Deus e da nossa fé nele. Ao ponto que a vontade e o desejo de Deus é que todos, irmãos, por isso que eu vim até com essa camisa aqui hoje. Eis-me aqui. Espera aí que tem o alto relevo aqui, não estou dando para ler, calma aí. Envia-me a mim. Para quê? Todos precisam ter a ciência disso, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Bota aí, Rogerão. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 3 ao 7. Então, nós não podemos ser egoístas. Olha lá o que diz. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, esse é o desejo de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para eles saberem a verdade, o que vai acontecer? Vai exigir um esforço meu e teu para divulgar essa verdade. Lembra que eu falei do irmão, do amigo que, do rapaz que morreu lá na empresa, na sexta-feira, no acidente de moto? Falei muito do amor de Deus para ele. Bruno, falei muito. Conversei muito com aquele menino. Falei de Jesus para ele. Agora, se a pessoa vai mudar ou não vai mudar, já não é comigo, não é com você, irmãos. Tem uma situação que, aí sou eu, tá, Fernando? Hoje eu não perco muito tempo, se vocês vão me entender, pregando para quem é uma pessoa que conhecia a palavra e hoje não está mais na palavra. Não perco. Ah, pastor, você está sendo egoísta. Não, não estou. O tempo que eu estou perdendo com quem já conhece, eu estou perdendo tempo com quem não conhece. Então eu tenho que pregar para aqueles que não conhecem. Mas e aquele que conhecia e não está fora da palavra? Tudo bem, você pode até pregar, não estou dizendo que você não vai pregar, pelo amor de Deus. Mas você não precisa ficar o tempo todo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É mais fácil você pegar o teu joelhinho, dobrar e orar por ele. Para que desperte. Que está dormindo. Então é mais fácil você pegar o teu joelho, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa cair em si. É um filho pródigo. Tem que cair em si para voltar para os caminhos. Aí aquela pessoa que não conhece, aí você vai lá, não seja também quem... Não, você vai lá e prega uma palavra para a pessoa, fala do amor de Deus para ela, o que Deus fez na tua vida, prega Jesus, somente Jesus, e pronto. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Amém? E Ele conta comigo e Ele conta com você.
tenho certeza, ontem lá no hospital, na visitação, falando com a irmã Maria da Conceição, tinha 2 pessoas do lado. Eu até pensei em pregar para ela, só que elas estavam assim, ó. Olhinho fechado, não sei se estava dormindo. Não sei, está de olho fechado, né? Como eu vou saber se está acordado ou está dormindo? Mas se estavam acordados, ouviu. Ah, tamanho, potência da voz, né? Se estava acordado, ouviram. Falei de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 12, ao 10, lá com a irmã. Falei de João, de Lucas 5, 32, 31 ao 32. Falei, elas se estavam acordadas, ouviram. Mesmo dormindo, de repente, a palavra foi lá e ouviram alguma coisa. Amém? Vamos lá, para o segundo. A obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim, o anjo, porém, lhes disse. Nesse caso, o anjo poderia falar alguma coisa. Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria. Perdão. Que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Então, o resumo disso aqui está falando sobre a redenção que foi feita. E o significado original de redenção é resgatar mediante o pagamento de um preço. E esse preço Jesus pagou por nós. Esse preço Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. A expressão denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a saber, pagamento de um resgate. E esse pagamento foi alto mesmo. Foi o precioso sangue de Jesus. É por isso que todos os dias nós temos que agradecer a Deus por tamanha salvação. Todo dia, todo dia, todo dia. Como é que eu agradeço? Quando nós lemos a Bíblia. Como é que eu agradeço? Quando eu tiro, nem que for 5 minutos, para orar a Deus. Nem que for 5 minutos. Mas aí tem a correria do dia a dia. Tem, eu sei que tem. Eu passo tudo isso, todo mundo sabe a minha história aqui. Oração. Agradecer a Deus. Quando é que eu agradeço? Eu sento à mesa para almoçar. Tem aquele almoço maravilhoso para almoçar. Está próximo do almoço já, 10 horas, não é meio-dia. Mas eu conheci crente que trabalhava comigo do meu lado, acho que tinha vergonha. Não é possível. Hora do almoço, acabou e ia embora. Não, meu irmão. Você sabe que, bom, pelo menos eu sou assim, tá? Vou almoçar algumas vezes, quando posso, né, ou a gente vai ali e come alguma coisa. Aí eu falo para os garotos, vamos agradecer a Deus. Pai, aqui, sim, por quê? Por quê? Não, aqui sim, vamos. Não precisa fechar o olho não, pode ser de olho aberto para olhar também o celular, a carteira, as coisas estão aqui. Mora no Rio de Janeiro, né? De repente você está aí deitado, tu vai acordar no chão, o que eu vi? Levar na minha cama. O barco com tudo.
É, irmãos. Aqui, pai, é aqui mesmo, mano. Bora, varão. Aí eu ainda brinco um pouquinho, né? Ô, varão Felipe, vai, ora aí. Não, pai, eu aqui não, pai. Não, então deixa que eu oro, então vamos morar. Vamos morar mesmo, irmão. Olho aberto, Senhor, agradecemos esse alimento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui comendo essa comidinha aqui diferente de casa hoje. Amém. Acabou. Eu estou o quê? Agradecendo a Deus tudo por o que Ele fez para mim. Às vezes a gente não tem tempo de agradecer, irmão. Ninguém agradece. Então, são coisas pequenas que vão ser resultado da redenção que Cristo fez por nós. Amém? Então, a expressão, ela denota que o meio pelo qual a salvação obtida, a saber, pagamento de um resgate. E a doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: o estado do pecado do qual precisamos ser redimidos. E nós fomos redimidos para a glória de Deus. Já o Novo Testamento mostra que o ser humano está alienado de Deus, sob o domínio de Satanás. Ele está sendo escravizado pelo pecado e necessitando de livramento da culpa e da condenação e do poder do pecado. São aqueles que ainda não foram inseridos ou não alcançaram essa redenção e nem essa salvação. São esses que estão alienados. Mas Efésios 5,8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora o cenário mudou, é diferente. Eu tenho que andar de forma diferente. Eu fumava, hoje eu não fumo mais. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Andava de ressaca, hoje não ando mais de ressaca. Não tenho dor de cabeça. Ai, cara. Não tem mais isso. Aí pegava batata. Falaram para mim que isso era bom, né? Pegava batata, descascava batata, botava uma aqui, botava um pano e ficava... Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. Que escravidão, não é, irmão? Escravidão. Você para pensar. Você agora em Cristo Jesus, você fala: meu Deus do céu, tanta loucura que eu fiz. Onde eu estava com a cabeça. Você estava alienado, meu. Só isso. A Bíblia diz que, olha, você estava na escuridão. Você estava com sua mente cauterizada. Você estava com sua mente completamente obscurecida. E a Bíblia diz que, olha, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aí não tem como você ver. Obrigado, varão. Não tem como você ver. Por quê? Você está cego. Mas quando você entra em aliança, essa redenção, o preço que foi pago para nos libertar dessa escravidão, foi Cristo Jesus pagou por nós ao derramar o seu sangue e dar sua vida naquela cruz. Foi para quê? Para que essas escamas dos nossos olhos pudessem cair e a gente ver a verdade. Então hoje, aquele que está inserido nesta salvação, que também é uma nova vida em Cristo, em relação a essa nova vida, Deus é o Pai, aquele que gera, Cristo é o irmão mais velho e a vida. O pecado é a obstinação e a escolha da nossa própria vontade em lugar da vontade do chefe da família. A expiação é a reconciliação, a aceitação é a adoção, renovação de vida é a regeneração, é ser nascido de novo. A vida cristã significa a crucificação e a mortificação da velha natureza, a qual se opõe ao aparecimento da nova natureza. E a perfeição dessa vida é o reflexo perfeito da imagem de Cristo, o unigênito Filho de Deus. E aí, quando isso está inserido, quando nós estamos inseridos nesse contexto de salvação em Cristo, meu irmão, a gente não consegue retroceder, não tem como, irmão. Não tem como. Se aquela pessoa realmente ela aceitou Jesus, ela conhece hoje as Escrituras, para ela chegar e olhar para trás e voltar tudo de novo, meu irmão. Eu não vou nem dizer aqui o que eu penso, senão vocês vão pensar que eu sou muito radical.
Vamos dizer até que eu estou julgando o irmão. Então, deixa para lá, deixa meu pensamento aqui. Mas é algo que é um pouco incompreensível, né, pastor? É um pouco incompreensível. Só você pegar e estudar a história de Israel. Toda vez que Israel pecava, todas as vezes que Israel adorava imagens de esculturas, toda vez que Israel adorava os balaíns, toda vez que Israel virava as costas para Deus, o que acontecia? Deus ia lá e dava o livramento. Deus ia lá e levantava um guerreiro. Deus ia lá e levantava um juiz. Deus ia lá e levantava um rei. Salvava Israel. Livrava Israel. Todas as vezes Israel virava as costas para Deus. E aí? Você compreendeu o que Israel fez ao longo da história, na Bíblia, com aquele que libertou ele de uma escravidão? É incompreensível. É também para nós vermos alguém que foi salvo em Cristo, foi liberto, foi todo ele ali limpinho, bonitinho, e virou as costas para Deus. Não é incompreensível? Se parar para pensar, você para para pensar e diz assim, poxa, não é possível, já aconteceu isso, aí aconteceu. Mas o irmão era uma bênção, louvava tão bem. E hoje? Não, hoje ele só canta Tio Boyfriend, Roberto Carlos, só canta essas coisas agora. Só música aí, largadona mesmo. Larga o aço aonde? Não na balada mesmo. Não é no diabo mais não, é na balada mesmo. Entendeu? É algo incompreensível, irmãos. Mas, fazer o quê? Segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Aí vem a primeira, que a gente já falou bastante sobre esse texto, ou sobre esses temas, só vamos ler. Vamos comentar alguma coisa aqui rapidinho, tá bom? Por causa da hora. A natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está claramente absolvido. É um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, tem um texto, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para um pouquinho aí, irmãos, porque eu li algo aqui que, de repente, pode ter trazido alguma confusão para os irmãos. Quando o escritor aqui da revista diz assim, não tem mais condenação, está livre de tudo. Não, mas isso daqui, ele está se referindo para Deus. Para Deus. Vou dar um exemplo. Camarada do mundo, ele não aceita, não conhece Jesus, cometeu uma série de crimes, matou, estuprou, fez coisa até que Deus duvida. Aí esse camarada, ele aceita Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Ele foi justificado para Deus. Foi justificado. Ele tem paz com Deus agora. Porque a mente dele mudou. Os pensamentos dele mudaram. Ele foi justificado, ele foi lavado, ele foi remido. Porque ele cometeu coisas que... porque ele não conhecia Jesus. Hoje ele conhece Jesus, não comete mais. Mas, aí é que entra. Todos aqueles que ele cometeu lá, ele vai ter que responder por aquilo. Não é? Aceitou Jesus? Não, tudo que eu cometi ali, não é isso assim, não. As pessoas fazem confusão com isso. Ele tem paz com Deus, ele tem paz no sentido espiritual, ele tem paz agora no coração dele, de que ele entrou numa rota de colisão com ele mesmo, e aí ele
chegou e disse assim, não, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Chegou o arrependimento dele do que ele fez. Mas as consequências pelo que ele fez, ele vai ter que pagar. Na lei dos homens. Você lembra de Davi? Cometeu coisas terríveis. Mas tinha algo que Davi sempre fazia, se arrependia dos seus pecados. Mas as consequências dos seus pecados, teve que pagar. A espada nunca mais se apartará da sua casa. Aí a gente conhece a história, veio o incesto, veio tentativa de usurpação do trono, um monte de situações lá na vida dele. Então, é nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, é um termo que nos faz lembrar de um tribunal, esse termo. Faz lembrar. E nesse tribunal, humanamente falando, ele paga por seus atos. Ele paga pelos seus atos. O homem culpado é condenado mas perante Deus ele é justificado, ele é absolvido, ele é declarado justo, porque ele não conhecia Jesus. Isto é, ele foi justificado. Amém? Segundo, regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo 3, versículo 1 ao 6. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Aí tem um texto interessante que conta essa história muito bem. Está lá em João capítulo 3. Vamos lá, versículo 1 ao 7. Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Presta atenção. Quando fala aquilo ali, esse camarada aí era como se ele fosse um ministro do STF, meu. Porque o que ia acontecer nessa época? Era um sinédrio, onde eram 70 homens, bem, né, posição bem superior naquela área ali, e esse camarada aí era um desses homens que se reunia em concílio para julgar, para falar sobre as causas do povo, para determinar o que iria acontecer, e ele estava inserido nesses camaradas aí. Ó. É como se fosse um Gilmar Mendes da vida, aí, um Barroso, esses caras aí. Olha lá. Principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, professor, aquele que ensina. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Dá uma pausa aí. Ele não sabia de nada. Porque Jesus estava falando A, B e C, ele estava falando D, E, F, G, ele estava em outra sintonia. O que Jesus estava dizendo ali para ele era no sentido espiritual, não era no sentido humano. Tem uma determinada religião que pega esse texto aí, e faz dele a base para dizer a respeito da reencarnação. Não, ali, ó, olha o que diz aí. Pega esse texto e diz que é esse texto que é a base
da reencarnação em que eles acreditam. Mas não é. O sentido desse texto é o espiritual. Olha lá. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Repare bem que é uma pergunta, não é uma afirmação. Ele não está afirmando nada, ele está perguntando. Então, se ele está perguntando, nem ele tinha certeza do que ele estava falando, irmãos. Então, eu não posso chegar e dizer, não, esse texto aí afirma e mostra que realmente existe. Olha lá, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo no sentido espiritual, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ah, então ele tem que morrer. Não. É espiritual mesmo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, esse camarada tinha essa situação. Ele não compreendia nada da parte espiritual e nem muito menos do que era uma regeneração, que essa regeneração é o quê? É ele ser transformado. É ele largar as coisas do passado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Um outro texto, Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Terceiro ponto aí, a santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário do nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja. Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ressurreto. Portanto, a obra da salvação exposta no Evangelho de João é completa. Esse processo é um processo gradativo, irmãos. Mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Não é? Mais longe de Deus, mais perto do pecado. É isso que é o processo. Ó, rapidinho, quem tem criança lá, já são 10h20, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Vamos lá. Já estamos terminando. 3:21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, o homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus, foi adotado na família divina, foi inserido no corpo de Cristo, foi enxertado na família de Deus e agora dedica-se a servi-lo somente. Acabou. O que você vai fazer no dia 2 de novembro? Vou pregar para os mortos? Não, vou pregar para quem está vivo para morrer em Cristo. É isso. O que você vai fazer no hospital? Vai dar bolinho? Vai dar balinha? Não, vou pregar Jesus para os enfermos. Vou pregar a palavra.
Em outras palavras, sua experiência da salvação ou no estado da graça consiste em justificação, regeneração, adoção e santificação. Sendo justificado, ele permanece ao justo. Sendo regenerado, ele é o Filho de Deus. Sendo santificado, ele é santo, literalmente santo. Porque ele não anda mais nas práticas do pecado. Ele agora é uma pessoa que anda de acordo com a palavra. E se pegar? Ah, meu irmão, aí o que diz a Bíblia? Temos um advogado que intercede por nós, Jesus. Pede perdão, toma a tua cruz e segue. Vai e não peques mais, é o que Jesus diz. Amém? Terceiro, a promessa e a perseverança na salvação. Primeiro, a base da promessa da salvação é Cristo. João mostra claramente que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas, pecadores que se arrependerão e crerão em... que se arrependeram e creram em Jesus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios 1, versículo 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deixa eu comentar aqui rapidinho, dá tempo? Vamos lá. Porque Pedro menciona que o sangue de Cristo é um sangue precioso. E esta palavra significa que é de um valor e um custo altíssimo, um valor tão alto que não se pode comparar com o ouro ou a prata. Esse sangue foi um sangue precioso mesmo. Não tem como ter comparação nenhuma. Pastor, mas eu não estou vendo o sangue, mas há um sangue de Jesus sobre a tua vida. Há algo diferente na tua vida. Quando as pessoas olham para você, não vê isso, mas o mundo espiritual vê. Aí eu vou te contar uma experiência que eu tive tremenda. Me converti num sábado, aliás, numa quinta-feira, numa sexta-feira, fui trabalhar, peguei um ônibus, estava ali na Pau Ferro. Quem lembra do 240? Tem mais de 30 anos você. Aí o ônibus 240 não passava de jeito nenhum, Rogério. E eu tinha que estar no quartel cedinho, para servir lá no Leme. Eu falei, Jesus amado, e agora? Perdi o ônibus. Cheguei na Pau Ferro. Quando cheguei no sinal para atravessar o ônibus, lotado. Falei, não podia chegar atrasado, senão, pernoite. Quem serviu sabe o que eu estou falando. Dormi no quartel, não pode vir para casa. Aí, irmãos, me vê um ônibus vazio, mas muito vazio mesmo o ônibus. Vai vendo essa, Vinícius. Olha só como é que Deus faz as coisas. Tinha acabado de converter. Ônibus vazio, ninguém no ônibus. Era um ônibus circular, mas ele está vazio. Não sei porquê, não me pergunte. O camarada parou do meu lado. Olhou para mim. Aqui é a carona? Eu falei, opa! Tá vendo, Andréia? E aí? Vamos. Subi. O cara pegou, rapaz, começou a dirigir. Quando passou do posto de gasolina, ele olhou para minha cara assim. Você tem algo diferente. Eu falei, epa. Quase que eu falo para ele, sou casado, rapaz, minha mulher aqui, ó. Você tem algo diferente.
eu vejo o brilho do Espírito Santo na tua vida. Aí eu falei para ele, opa, eu sou crente, eu aceitei a Jesus aí, tem pouco tempo, sou novinho na fé. Aí era um senhor, eu também sou crente. Estou vendo o brilho do Espírito Santo na tua vida. Não me pergunte por que eu parei aqui e estou te dando carona, mas eu estou vendo o brilho do Espírito Santo na tua vida. Rapaz, essa carona foi tão abençoada que eu cheguei na hora no quartel. Não fiquei de pernoite. Cheguei na hora certinha. E vida que segue. Porque eu passei de uma vida para uma outra vida. Fui inserido, fui enxertado no corpo de Cristo. E as pessoas olham isso e vê, o mundo espiritual vê isso. Hoje, você que é crente em Cristo Jesus, o mundo espiritual olha para você e diz assim, posso tocar naquele camarada ali? Não, não pode, é minha propriedade exclusiva, é povo meu exclusivo, sacerdote, reino, não tem como. Mas o senhor permite? Tá bom, eu permito. Nem poder para trocar em nós ele tem. A não ser se Jesus, se o próprio Deus diga assim, pode. Eu deixo só um pouquinho, hein? É meu filho. Dá só uma chaculejada nele aí para ele aprender algumas coisas. Aí vai e troca. Mas fora isso, não tem como. Há um sangue precioso sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa isso. Então não foi prata nem ouro, foi o sangue de Jesus, um sangue precioso. O mundo inteiro não conhece qualquer artigo mais valioso do que o sangue de Cristo Jesus. A cruz apresenta o degrau máximo da humilhação por Jesus, mas ele a suportou, tendo em vista trazer muitos filhos da glória, para fazer com que nós hoje tivéssemos a oportunidade de dizermos que somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Segundo, apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa de salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Também mostra, que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isto denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, não existe o salvo, sempre salvo. Por favor. Não existe, eu estou aqui, não perdi, pequei, não perdi. Não existe isso. Não existe. Se você é salvo, você tem que andar como salvo. Se deixar de andar como salvo, vai perder a salvação, sim. Pastor, mesmo naquele momento, vai perder. Vai perder, porque se fosse assim, você teria toda uma vida para andar pecando, e quando tivesse próximo de Jesus chegar, você não, me arrependo. Não é desse jeito, não. Não é assim, não. Tem que andar como salvo para ser salvo. Se não andar como salvo, perde a salvação. Amém? Mas a Bíblia diz em Atos 14, versículo 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Olha isso, fortalecendo a alma dos discípulos, ou seja, tinham pessoas ali que estavam fracas. Tinham pessoas ali que, de repente, tinham o pensamento de, eu vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu volto e vou ser salvo. Não. Está fraco? Venha para a igreja para ser fortalecido. Está fraco? Pega um telefone, você tem 7 pastores. Pastor, por favor, ora por mim que eu não estou legal hoje, eu não estou muito bem, estou mal, estou pensando em desistir. Não faça isso. Não faça isso não, meu. Não saia, não.
com certeza Deus vai usar um pastor, um irmão, para te dar uma palavra e você vai ser fortalecido novamente, você não vai abandonar Cristo. Todas as vezes é experiência própria contando para vocês que eu estava fraco, pensando em desistir, sair da igreja, largar tudo. Por causa das lutas que eu estava atravessando, eu falava assim, não, eu vou para a igreja. Mas é uma posição minha, eu vou. Chegava aqui, ouvia uma palavra, Deus me fortalecia. Culto de quarta-feira, chegava aqui, sentava, ouvia uma palavra, Deus me fortalecia. Numa quinta, Deus me fortalecia. Na sexta-feira, na mini vigília, oh, que bênção, quem pegou esse tempo, meu irmão. Não é, pastor Anderson? Meu Deus do céu, que maravilha, Luiz. Chegava aqui 11 horas da noite, aí embaixo, na igreja, joelho no chão, até 1h da manhã de oração. Que bênção era aquela vigília. Depois levantava, fazia, o pastor dava uma palavra, o irmãozinho dava uma palavra. Depois, mover de Deus. Eita, Jesus. Quantas coisas eu vi, meu irmão. Quantas coisas eu vi. Quantas maravilhas que eu vi. Coisas assim maravilhosas. E aquilo fortalecia a minha fé. Aquilo fortalecia a minha vida. Então, se você está fraco, está aí, meu irmão, não deixe de vir à igreja. Se estiver fraco na tua fé, na tua salvação, não vou para a igreja hoje não, que eu estou fraco. Não, aí que tu tem que vir mesmo. Aí que você tem que vir. Para você ser fortalecida no Senhor. Amém? Então, por quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes aonde? Na fé. Está aí, ó. Firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Outro texto, para terminarmos, Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, olha aí, as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então eu preciso me apegar mais e mais às verdades para não me desviar. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que a palavra está dizendo para nós esta manhã, meu. Eu vou ler de novo esse texto para ficar bem na nossa mente hoje. Vou até beber água aqui, eu vou ler bem para você guardar essa palavra. Olha aí. Versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, nós não podemos abandonar. Na Bíblia, a apostasia é o estado de afastamento dos princípios do Evangelho por um indivíduo ou grupo de pessoas. A palavra apostasia vem do grego, que significa rebelde político. Na Bíblia hebraica é usada para descrever uma rebelião contra Deus, a sua lei e a fé de Israel. E eu não quero estar inserido nessa rebelião de jeito nenhum. Terceiro e último, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte o salvo está
imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Último versículo dessa manhã. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Para terminar, a promessa da salvação abre as portas para o cumprimento de todas as demais promessas de Deus para nós. A promessa da vida eterna é encontrada na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e revela o plano gracioso de Deus para a salvação do homem, o qual se encontra morto em seus delitos e pecados, concedendo-lhe a bênção da vida eterna. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, que venhamos a perseverar nesta salvação que nos foi concedido pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Você que pode, sem perder tempo, vem aqui para frente, vamos aqui.